segundo ano, vamos para o nosso experimento de cinética química, certo? Para nós iniciarmos a apostila número 17, que ainda fala sobre cinética química, a velocidade das reações, tá? Mas esse conteúdo, essa parte especificamente, que a gente vai ver hoje, que são os fatores que influenciam numa reação, se dá no capítulo 17, apostila capítulo 17 de vocês. Então, o que nós estudamos aqui? Nós vimos na primeira parte da apostila 16 a velocidade média, né, das reações, a variação de quantidade por variação de tempo, né? Também nós vimos aí, né, vamos ver agora nessa aula ao vivo dessa semana, concentração, colisões, teoria das colisões, desculpa, e o complexo ativado, né, a energia de ativação, que é o gráfico que aparece ali para vocês. Essa outra apostila 17 vai nos dar os fatores que interferem nessas colisões ou na variação, né, que se dá uma reação química. Então, nós temos ali alguns exemplos, que é a temperatura, superfície de contato, concentração, além de pressão, tá? E também a lei da velocidade, que nos dá a ordem e a molecularidade das reações, que daí fecha essa parte de cinética química. Então, o nosso experimento, né, aqui tá um pouquinho achatada ali as figuras, tá? Os fatores que afetam a velocidade de uma reação. Então, em relação à temperatura, tá? Então, são experimentos bem simples, tá? Aqui também, depois lá no final, eu vou dizer para vocês ali, né, que o interessante, né, a gente pode fazer em casa e tudo mais. Então, os materiais: comprimido efervescente, água gelada, quente a temperatura ambiente, copos, né? Então, a gente vai colocar água, né, água gelada em um, água quente no outro e o outro a temperatura ambiente, em 3 copinhos ali, água gelada, temperatura ambiente e morna, né? Temperatura ambiente, digamos assim, tá? Então, para isso, nós temos que anotar, né, mais ou menos o que vai acontecer com cada comprimido. E aí, depois, né, lá no final, vou mostrar para vocês o que realmente, né, tem certinho, mas já vai sendo lançadas 2 perguntas sobre esse fator que afeta na velocidade da reação, que é a temperatura, tá? Quando está em água gelada, temperatura ambiente e morna, que ele coloca aqui, tá? Ou quente, tá? Então, a gente coloca aqui: a velocidade da reação foi influenciada pela temperatura da água. 2. Qual a influência do aumento da temperatura sobre a velocidade de reação, certo? Depois, outro fator que influencia: superfície de contato. Então, a gente tem os mesmos comprimidos e a gente tem os copos e uma lâmina ou uma faca para cortar, certo? Então, aqui o que acontece? A gente coloca, né, a água nos 2 copinhos, um vai ser triturado, o outro vai ser inteiro. Por exemplo, aquele sorrisal, ele vem inteiro, comprimido inteiro, grande. Se a gente macerar ele ou a gente triturar ele, qual que vai reagir mais rápido aí, né? Então, nos comentários tem as outras questões para responder. A reação de decomposição do comprimido se processa com igual velocidade em cada copo? Por que ocorreu essa diferença de velocidade na reação entre os 2 comprimidos? Então, vocês vão responder também, certo? Concentração: comprimido efervescente, vinagre, copo. Então, aqui essa quantidade diferente de vinagre são colocados em 2 copos, um só com uma colher de chá e outro com uma colher de sopa, né? Nessa mistura que se dá com a água, que vai ser uma mistura homogênea, certo? E depois, sim, que é colocado o comprimido efervescente, tá? Aqui eu não tenho figura para mostrar para vocês, assim como a 1.4, mas o interessante, né, é o que? Vocês pesquisarem e verem se vai acelerar, vai diminuir, né, com a quantidade maior de vinagre ou não, tá? E por fim, um catalisador, que vai ajudar, acelerar, né, uma reação sem interferir nela. Então, nós temos ali água oxigenada, peróxido de hidrogênio, um pedaço de carne, batata e copos. Então, em 2 deles, né, em cada um deles, desculpa. A batata, no outro a carne, a gente vai colocar a mesma quantidade de água oxigenada um e outro, e de preferência, né, como a gente já fez em aula, né, um copinho ou um frasco que tem um gargalo pequeno, né, que dê para colocar uma bexiga, um balãozinho, tá?
E aí tem um comentário ali, ó, no tubo que contém a batata teremos uma reação mais veloz, fato este comprovado por maior produção de gás oxigênio. Então, a reação que se dá ali, né? E a partir daí, então, né, aqui não tem a pressão, mas a gente tem os principais fatores que influenciam, a gente tem as questões, tá? A respeito desse experimento. Então, do 1 e do 2 são aquelas questões que a gente já comentou, que tem exatamente nos comentários, né? Da ponto 1 e a ponto 2, 1 e 2 de cada, né? Experiência 1.3, tá? Que é esta aqui sobre a concentração. O que é a concentração de um reagente, né? Isso tem na apostila de vocês. Qual frasco vai determinar a maior concentração de um reagente, né? Que é o vinagre? Qual vai reagir mais rápido? Então, ali já está também uma parte da resposta, né? No próprio slide. A 1.4, que são catalisadores, que é essa daqui que nós falamos sobre a água oxigenada com um pedaço de carne e com a batata, certo? Qual é o catalisador da reação com a batata e com a carne crua? Né? Então, é uma palavrinha só ali que vocês pesquisando, vocês conseguem responder. E aqui, né, deixar bem claro, então, para responder as atividades, você tem que ter, para ter um maior entendimento, né, e do conteúdo abordado, se possível, né, se possível, vocês podem realizar em casa, né, porque ali vocês viram que nem todas eu consegui imagens dela, tá? Então, realizar em casa, tirar fotos, né, que daí vocês têm também uma pontuação a mais, né, na atividade por causa disso, né, se vocês conseguirem fazer. E, óbvio, pesquisar na internet, material didático, livros e tudo mais, para abordar aí, né, toda essa parte do experimento, que também vai fechar o conteúdo aí de cinética nessa parte mais teórica, certo? É isso então, até a próxima.